tá, gente? Aqui estamos para mais uma gravação. Seguindo o nosso conteúdo, então, né? A gente está falando de reações de oxidação e redução, pilhas, tá? Eletrólise no geral. A gente vai falar de galvanização, vai falar como é que funciona uma pilha recarregável. Então aí eu estou começando mostrando para vocês o famoso coelhinho da Duracell, tá? Ele era muito famoso ali no início dos anos 90, as propagandas do coelhinho da Duracell. Ele era um coelhinho a pilha, ele sempre durava mais do que os outros, então é uma coisa que me relembra a minha infância e que eu tô ficando velho também. Tá bem? Então, conteúdo, eletrólise e pilhas. Aqui tem um exemplo. A gente viu a aula passada, as reações de oxidação e redução, e a gente vai falar isso de novo. Vai ocorrer uma transferência de elétrons e isso vai fazer ali o medidor, né? Que a gente vai falar depois, o nome dele e tudo mais, vai fazer ele medir essa diferença de potencial que vai gerar corrente elétrica. Poderia botar uma lâmpada aqui e acenderia a lâmpada também. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz? O que uma pilha faz? Ela pega uma energia química ali dentro da pilha, acreditem ou não, estão acontecendo reações químicas. Então, a pilha faz o que? Pega a energia química e transforma em energia elétrica. E a eletrólise faria o contrário. Depois que minha pilha descarregou e eu quero recarregar, minha pilha é recarregável, ou minha bateria do celular, seja lá do que for, eu ligo ela numa corrente elétrica e daí ao contrário, a energia elétrica vai transformar de novo em energia química, vai armazenar na reação química a energia de novo para eu poder usar a pilha e fazer de novo o processo para cá. Tá? Então essa é a diferença, pilha e eletrólise. A gente vai falar bem sobre isso então. Então tá, a eletroquímica estuda o aproveitamento, né, da transferência dos elétrons de uma substância a outra para converter essa energia, como eu falei. Nas pilhas, a conversão de energia ela é espontânea. Sim, porque eu boto a pilha ali no meu controle remoto, no que for, que eu estou usando um laser, por exemplo. Eu gosto de usar o laser vermelho para brincar com a gata. A gata fica enlouquecida pulando nas paredes com o laser. A conversão ali da pilha, está acontecendo a reação química dentro da pilha, ela está convertendo aquela linha em energia elétrica, né, no laser, é uma coisa espontânea. Já a eletrólise, quando eu for fazer o contrário, né, quando eu for recarregar a pilha, é uma conversão não espontânea. Eu tenho que ligar a pilha na eletricidade, né, na tomada da minha casa para que ela se recarregue. Tá? Então seguimos. Isso eu mostrei bastante aula passada, então, como é que funciona a pilha. Por exemplo, eu tenho ali, ó, aqui na esquerda, o que eu tenho? Eu tenho um zinco metálico, né? Que a gente pode botar assim, zinco sólido ou zinco com um zerinho em cima, né? Porque o zerinho seria dizer que o NOx dele é zero, ele não está perdendo nem ganhando elétrons, ele está no seu estado metálico. E a solução que está ali é uma solução de sulfato de zinco. O que isso quer dizer? Quando eu boto uma coisa na solução, aquilo ali se separa, né? O ZnSO4 fica Zn mais 2 mais SO4 menos 2, que é o que eu tenho aqui na solução. Então, eu tenho um monte de Zn mais 2 na solução. E do lado de cá, o que eu tenho? Cobre, também sólido, né? Cobre sólido, numa solução de CuSO4, que é o sulfato de cobre. Que nessa solução, como é que ele está? Separado em íons, né? É Cu mais 2, SO4 menos 2. Então estão aqui os Cus mais 2 na solução ali dissolvidos. Por que da direita é azul e da esquerda é outra cor? Bom, porque os íons ali na solução da direita fazem a solução ficar mais azulada em água e na esquerda faz ficar com essa coloração mais cinza. Então o que acontece? Lembrando, o que é redução? Redução é a mesma coisa que rede receber elétrons. Então, redução recebe elétrons. E a oxidação é o que? Oxidar é dar. Então, é quem doa elétrons. Beleza? Então tá. O que está acontecendo ali na esquerda? O zinco está perdendo elétrons, ó. O zinco está ocorrendo oxidação. Depois eu vou explicar o que é cátodo e o que é ânodo, tá? Por enquanto não se preocupem com isso. O zinco está oxidando, ó. O zinco que estava zero aqui da barra metálica de zinco, está acontecendo o que com ele? Ele está virando zinco, está passando a ser, olha, era zinco zero, né? NOx zero, está passando a ser zinco mais 2. Significa o que? Que ele perdeu 2 elétrons. Sim?
Quando ele perde 2 elétrons, ele vira Zn mais 2 e vem parar onde? Aqui na solução. E esses 2 elétrons que ele tinha, o que acontecem? Sobem pelo fio condutor, ó, vão correr, vão acender a nossa lâmpada e vão vir parar aqui na barra que está o cobre. E o que vai acontecer na barra que está o cobre? Esses 2 elétrons vão para onde? Vão para esses cobres aqui que estão da solução. Ó. O que vai acontecer com o cobre? O Cu, que era mais 2, vai ganhar os 2 elétrons e vai ficar Cu0. E o que vai acontecer com ele? Vai começar a se depositar na barra. Então, cada vez mais vai se depositar Cu aqui na barra. Eles vão estar ganhando esses elétrons. Sim, isso é o funcionamento da pilha. Os elétrons estão girando ali para gerar energia. Uma hora isso aqui, vocês concordam comigo, que vai acabar, né? Essa barra de zinco, uma hora ela vai toda perder todos os elétrons, todos que estão aqui, e eles vão tudo vir parar na solução e essa barra de zinco vai ficar totalmente comida ali, ela vai quase desaparecer. E essa aqui de cobre vai acontecer o que com ela? Cada vez maior, no final ela vai estar grandona, cheia de cobre se depositando na superfície, tá? E agora isso daqui também eu já ensinei uma vez, ó, ânodo e cátodo. Como é que eu sei qual é qual? No ânodo ocorre oxidação. Então, ó, é vogal com vogal, né? Ânodo, oxida. E cátodo, reduz, consoante com consoante. Então a gente não esquece, tá? E por que o lado de cá é o polo positivo? Porque os elétrons estão correndo para o polo positivo, sim? Depois lá, quando a gente falar de eletrólise, as coisas vão mudar, mas por enquanto nas pilhas é assim. E depois eu vou explicar por que as coisas vão mudar e vocês não podem confundir, tá? E a ponto salina, lembrando, para que servia a tal da ponto salina, essa porcaria aqui de ponto salina? Tem NaCl lá na ponto salina, por exemplo, né? E o NaCl na ponto salina, ele está com Na+, mais Cl-. Vocês concordam que com o tempo essa barra aqui de zinco vai começar a ser consumida, consumida, consumida e vai ficar muito zinco mais 2 aqui na solução, né? E a reação vai parar de acontecer porque começa a ficar muito positivo aqui na solução. Eu tenho que contrabalancear de algum jeito. Então na ponto salina vai começar a descer aqui pela ponto salina o Cl- e vir parar aqui na solução para ficar contrabalanceando. Em compensação, aqui no lado da direita, o Cu mais 2 está vindo todo para a barra, né? Ele está todo se depositando na barra, virando Cu0, cobre 0. Então, para cá vai ter que descer o sódio, porque aqui está cada vez menos positiva essa solução, né? Então, vou ter que começar a jogar uma coisa positiva para cá para contrabalancear. Lembrando que esses íons aqui negativos também estão aqui no meio dispersos. Tá? Então, a ponto salina é para contrabalancear ali as cargas para continuar acontecendo uma reação de oxirredução. Tá bem? Então, passando. Botei 2 memes ali, ó. Para quem gosta de futebol, Messi sem Xavi e Iniesta já não era a mesma coisa, né? Quando ele vai para a seleção argentina já não tinha todo aquele poder de fogo. E a mesma coisa ali é aquela guerra entre os videogames, né? Sabe-se lá por que a Microsoft continua fazendo controle a pilha. Mas tudo bem. Então, de novo, pilha, processo espontâneo, né? Eu boto ela ali no controle, ela sai funcionando. Ela transforma energia química em elétrica. O ânodo, lembrando, A, vogal com vogal, o ânodo oxida, né? Oxidar é dar elétrons, é quem perde elétrons. E os elétrons eles vão do polo negativo para o polo positivo. Então o ânodo, onde se perde elétrons, é o polo negativo. E o cátodo, que é onde ocorre, ó, consoante com consoante, que é onde ocorre a redução, que é quem recebe os elétrons, vai ser o polo positivo. Os elétrons fluem do polo negativo para o polo positivo. E a eletrólise vai ser tudo o contrário. A eletrólise é um processo que não é espontâneo, é o contrário. Agora eu estou ligando a pilha para recarregar na tomada, eu estou dando energia elétrica para fazer a reação voltar atrás, ela correr no sentido contrário ali, para eu armazenar energia elétrica em energia química. E aqui é o contrário, ó. O ânodo agora não vai mais lá ser aquele lado do zinco, eu estou recarregando a pilha. O ânodo agora quem vai perder os elétrons é o cobre. É como se aquela barra de cobre tivesse ficado cheia de coisa na volta, começasse a se desfazer e fosse ficando normal de novo e a placa do zinco começasse a se refazer. Então vai ser o oposto. A oxidação agora, o ânodo vai acontecer no lado lá do cobre e o cátodo, né, a redução vai acontecer no lado do zinco. A gente vai ver isso com calma também. Então tá, aqui aquele videozinho clássico para mostrar bem bonito ali como é que funciona. Então pilhas são dispositivos que geram energia elétrica a partir de ações químicas. Esse vídeo está disponível no YouTube, tá, para que todo mundo possa ver. Vou dar o play aqui nele. Vamos ver se consigo dar o play. Tem que tirar aqui do modo caneta para poder dar o play. Aí, foda. Então, eu vou ir pausando para ir explicando, tá?
Então tá ali o ânodo, né? O zinco e a placa de zinco, ó, a gente vai mostrar agora melhor. Tá aí a placa de zinco, lembrando que aqui o zinco é zinco zero, né? O zinco sólido, NOx zero. E, sem querer eu falei, sem querer, então, aqui. Então, ó, o zinco ali da barra, ele tá como zero, né? Zinco sólido. E o que está dissolvido aqui é zinco mais 2, SO4 menos 2. Tá? O que vai acontecer com esse zinco aqui? Como ele oxida, ele vai perder os 2 elétrons, vai vir parar na solução e esses 2 elétrons vão subir na barra. Tá bem? Então vamos seguir vendo. Então, ó. Do outro lado agora ele vai mostrar o cátodo, tá? O cátodo é o contrário, ó. O cátodo tá o cobre ali. Tá o cobre lá bonitinho. Risquei tudo aqui. E tá ali a ponte salina mostrando então, Na Cl- na ponte salina. E os elétrons vão correr e ligar a lâmpada. Então de novo. Ó, o zinco ele é um metal mais reativo, então o que vai acontecer? Ele perde os elétrons, ó. Ele está ficando zinco mais 2 e ficando dissolvido na solução. E os elétrons estão indo embora correndo pelo fio metálico lá em cima e ligando a lâmpada. Cada vez eu estou tendo Zn mais 2 e a barra está sendo consumida. Do lado direito, os elétrons estão chegando e estão pegando aqueles Cu mais 2 que estavam na solução e fazendo eles grudarem na barra, aumentando a barra de cobre. Ó, o cobre mais 2 vindo, vai grudando na barra, virando cobre zero. Ó, cada vez aumentando a barra. Tá? E ó, por que tá vindo os azulzinhos ali, o sódio pra cá? Porque tá ficando só esse O4 menos 2 ali, então ele veio pra contrabalancear, e no lado do zinco, como tá ficando muito Zn mais 2, vem o Cl menos pra contrabalancear também. Tá bem? Basicamente é isso assim que eu queria mostrar desse vídeo, que é muito bom. Tá? Então aqui, seguindo. O que as provas me trazem? Essas tabelas que a gente chama de tabela de potencial de redução, tá? Geralmente a tabela traz o potencial padrão de redução. Então ele está me dando a reação ali, ó. Tá vendo que todo mundo está reduzindo aqui nas reações, né? Ganhou elétrons, ou seja, recebeu elétrons, se reduziu. Então isso aqui é o potencial de redução de todos eles, em volts. Quem tem maior potencial de redução nessa tabela aqui, né? Tem outras tabelas que tem mais coisas, é o cloro ali, ó. Então o cloro tem muita tendência a ganhar os 2 elétrons, né? Tem muita tendência a receber elétrons, a se reduzir. E o lítio tem pouca tendência a receber elétrons. O potencial de redução dele é mais baixo. Tá bem? Fechou? Se a gente fosse calcular para esse exemplo aqui que a gente está dando, o potencial de redução da célula, da pilha como um todo, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que do lado esquerdo, o que está acontecendo? Era o zinco sólido ali da barra, né? O que está acontecendo? Ele está se transformando em zinco mais 2, né? Zinco mais 2 elétrons, que são os elétrons que ele perde, que sobem aqui, que vão lá para o lado do cobre. E com o cobre, o que está acontecendo? O cobre que estava lá na solução mais 2, o que ele fez? Ganhou 2 elétrons, esses 2 elétrons que vieram lá do lado do zinco, e se transformou em cobre zero, também sólido, se depositou ali na barrinha. Então agora como é que eu calculo o potencial total dessa pilha? O potencial total da pilha vai ser o quê? Duas maneiras de calcular, tá? Aqui eu acho mais legal, assim, para mostrar que a gente entende a matéria sem ter que decorar, é o seguinte. Quem é que se oxidou aqui nessa história? Foi o zinco, né? Oxidar é dar elétrons. Quem se oxidou foi o zinco. Só que aqui ele me deu, ó, o potencial de redução do zinco, como se o zinco recebesse o elétron. Mas o que eu quero fazer é para o lado inverso, né? Eu quero, ó, tá vendo que a reação para o lado inverso ela é daqui para cá e não daqui para cá. Então o que eu faço com esse sinal? É só inverter.
Ó, essa reação aqui, o potencial dela, em vez de menos 0,76, vai ser mais 0,76, porque ele não se reduziu, eu não usei potencial de redução, usei potencial de oxidação, que é a reação inverso. E o cobre? O cobre ele se reduziu mesmo, bem como a tabela me dá aqui, ó. É bem isso que eu quero que aconteça, ó, que ele se reduziu. Então esse aqui é mais 0,34. Basta eu somar as duas. Basta eu somar as duas, eu tenho o potencial padrão. O potencial padrão dessa pilha aqui, então, é o quê? É o potencial de quem se reduziu mais o potencial, né? Posso desenhar com E assim ou aquele outro E que eu fiz ali. E o potencial de quem se oxidou. Isso aqui vai dar o quê? 0,76 mais 0,34 vai dar 1,1 volt. Calculei o potencial da pilha, simples assim. Outros lugares ensinam a calcular assim, ó, que o potencial da pilha é igual ao potencial do cátodo, que é quem reduz, menos o potencial do ânodo, que é quem oxida. Vai dar na mesma, né? Se a gente for ver aí, é só pegar os valores direto da tabela sem mudar o sinal. Ó. O potencial do cátodo era quanto? 0,34, né? Menos, e o potencial do ânodo era quanto na tabela? 0,76, menos 0,76. Menos com menos vai dar mais, né? Então vai dar o mesmo 1,1. Ensinei dois jeitos, mas para mim esse aqui é o melhor, assim, é o mais tranquilo para não se embananar. É só inverter as questões ali, as equações, tá? Então aqui, ó, aqui a tabela deu os dois lados, ó. Essa tabela eu botei mais para mostrar para vocês como é que pode aparecer também, ó. Desse lado aqui ele deu potencial de oxidação, desse lado ele deu potencial de redução. Então vamos olhar de novo, ó. Essa aqui tá do zinco, ó. O potencial para ele se reduzir é menos 0,76, que é para ir para esse lado aqui que a reação está mostrando mesmo, né? Para ganhar elétrons, reduzir e receber elétrons. Só que se eu fizesse o contrário, se eu pegasse o zinco metálico, que é o que estava acontecendo nas nossas reações anteriores ali na nossa pilha, e oxidasse, né, desse 2 elétrons, tirasse 2 elétrons dele, a reação viria para cá. Aí seria o potencial de oxidação. Aí seria mais 0,76. Tá bem? Para isso que eu botei essa tabela, mais para mostrar essa questão assim de, ó, tá para cá aumenta a caráter oxidante, né, que oxida o outro, né, que é só de agente. E para cá aumenta o caráter redutor, porque reduz o outro, né? Se oxida, aquele joguinho de palavras que a gente já conversou na aula passada. Então aqui de novo, ó, tudo de novo, tá? Repetindo, 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 ó. O fluxo de elétrons no fio evidencia uma DDP, diferença de potencial entre as semipilhas, né? A semipilha da esquerda e a semipilha da direita. Olha que bonito, a gente acertou antes a questão, ó. Como é que ele calculou aqui? Ele botou DDP, o potencial maior menos o menor. Claro, né? Porque o maior, quem tem um potencial de redução maior, é o que vai se reduzir. Então ele usou aquele valor menos o potencial de oxidação menor, o potencial de redução, desculpa, que ele usou sempre redução, ó, menos com menos dá mais, né? Mais 1,10. Então basicamente é isso, aqui está descrito de novo, tudo que a gente já falou está descrito aí, já expliquei, já falei para vocês, tá? Leiam, deem um pause aí, podem ler com calma todo o quadrinho, tá? E aqui embaixo tem uma informação legal, ó. Para proteger o ferro, digamos que eu tenho um ferro e o ferro está no casco do meu navio, está numa corrente que está na rua ali no portão da minha casa e eu não quero que ele fique enferrujando ali, eu não quero que ele fique sofrendo essa reação de oxidação, tá? Que ele se oxide para ficando aquela esfarelada, aquela coisa feia. Eu posso usar um outro metal que eu chamo de sacrifício. Eu faço uma cobertura do ferro com outro metal que tem a maior tendência a se oxidar do que o ferro. Por exemplo, o zinco. Passo o zinco ali na volta, isso é o processo de galvanização, vou falar na sequência, tá? E nas pilhas a reação espontânea eu já tinha falado também. Seguimos. Por convenção mundial, as pilhas são representadas assim, dessa forma, tá? O que eu tenho que saber disso, basicamente? Uma que outra prova pode aparecer com isso para nós. Sempre o lado da esquerda ali é o que está se oxidando, tá? Aqui está ocorrendo oxidação. Sempre o que vier na esquerda está oxidando. Na direita está reduzindo. O que é essas duas barrinhas aqui? Seria a ponte salina, tá? Do lado de cá, o que está acontecendo? Bom, aquela reação era a barra de zinco, né? Que estava perdendo 2 elétrons, estava ficando Zn mais 2, mais os 2 elétrons que estavam correndo lá pelo fio. Aqui estava acontecendo oxidação, né? Oxidar é dar elétrons, sim? E do lado de cá, na direita, o que está acontecendo?
era o cobre mais 2, que estava ali na solução, viajando, andando de um lado para o outro, que ganhou aqueles 2 elétrons que vieram lá do zinco e virou seu zero ou sólido, né? Se depositou ali na barra. Aqui está se reduzindo, ou seja, recebendo elétrons. Qual dos dois é o polo positivo? Os elétrons vão para o polo positivo, né? Então esse aqui é o polo positivo. E esse aqui é o polo negativo. Vamos ver se acertamos. Ó, lembrando que vogal com vogal, né? Oxidação ocorre aonde? No ânodo. Redução ocorre aonde? No cátodo. Então, ó, cátodo recebe elétron? Sim, é o polo. Aqui está errado, é o polo negativo. É o polo positivo. Ânodo, polo negativo. O que acontece com ele? Atrai os ânions. Tudo bem, faz sentido, atrai os ânions, tá? Ele atrai aqueles SO4- ali para perto, isso aqui não importa para nós. E o cátodo atrai os cátions, são CO mais 2, vão se juntar. No ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. Aqui eu não vi que estava errado as palavras, aqui eu tenho que mudar, tá? Seguimos. Potencial da pilha. Então, o potencial da pilha é medido por um aparelho denominado voltímetro, tá? Então, ele mede essa força eletromotriz, que a gente chama de força eletromotriz FEM ou E da pilha, aquele Ezinho lá de potencial, tá bem? O valor indicado em volts corresponde à diferença de potencial de uma pilha. Aquela pilha que a gente estava falando antes, que é exatamente essa aqui de zinco e de cobre, a gente calculou que tinha um potencial de 1,1 volts, que seria o que apareceria neste meu visor. Então isso aí vai depender basicamente das espécies químicas que eu usar, né? Se eu fizesse uma pilha com outros eletrodos aqui, que não fosse o zinco, que eu usasse outro metal desse lado e outro metal desse lado, ia dar outro potencial. Então isso depende do metal que eu vou usar, tá? Depende da concentração também, né? De quanto eu vou botar ali diluído, e depende da temperatura também. Mas isso não é tão importante aqui para nós. Então, de novo, a medida de diferença de potencial ou força eletromotriz da pilha. A voltagem da pilha depende do quê? Da natureza dos metais, né, que eu estou usando, da concentração das soluções que eu vou botar ali e da temperatura que eu vou estar fazendo tudo isso. Tá? As condições padrões para uma pilha é a concentração de 1 mol por litro para soluções e a temperatura de 25 graus Celsius. Porque a gente tem que padronizar para fazer esses cálculos, tá? Mas lembrando, isso não é tão importante para a gente aqui para fazer questão de vestibular. Então, o cálculo da DDP, ó, traz duas maneiras que eu já ensinei para vocês nos slides anteriores. Eu posso usar sempre o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Essa aqui, ela usa o potencial de redução para as duas, ó, redução, redução. Aí é só eu pegar o valor da tabela e eu não preciso mexer em nada, não preciso alterar sinal, nada. Porque ele está usando o valor pronto da tabela, ele está pegando quem se reduz e menos, ó, aqui está errado também, que é oxidação. Oxidação. Ele está pegando o potencial. Desculpa, tá certo. Perdão. Deixa eu apagar. Tá certo, ele usa os dois potenciais de redução, então ele já pega os valores prontos da tabela. A tabela, se ela me deu só potenciais de redução, ele vai ali e pega os potenciais de redução, cálculo do cátodo, né, que é um valor maior sempre. Então isso aqui eu poderia dizer que a força seria o quê? Seria o E maior menos o E maior direto da tabela ali. Menos o E menor direto da tabela, tá bem? O Ezinho igual ali. Por quê? Porque o maior é o cátodo, onde vai ocorrer a redução, e o menor é o ânodo, onde vai ocorrer oxidação, na verdade. E outra maneira, que é que eu prefiro, que é mais lógica, né? Que a gente está trabalhando da maneira certa com as coisas. Potencial de oxidação mais potencial de redução, é só eu somar os dois. Só que aqui eu tenho que cuidar, se a tabela me der potencial de redução, eu tenho que inverter o sinal, né? Porque ele não está reduzindo, ele está oxidando. Um deles está oxidando, eu tenho que inverter o sinal, que nem eu fiz antes. Qualquer coisa, voltem, assistam de novo, tá? Então aqui uma tabela gigante com vários metaizinhos ali, várias substâncias que eu posso fazer, então, redução ou oxidação. Aqui a tabela me deu as duas coisas de novo. Ela me deu o potencial de redução. Então, por exemplo, para o lítio. O lítio, se reduzir, é ganhar um elétron. Seria ele vir daqui para cá, né? E para cá ele me deu o potencial de oxidação. Podem ver que só muda o sinal, ó.
Para ele se oxidar seria o contrário, seria ele vir de lítio aqui para perder um elétron, né? Oxidar é perder um elétron. Eu queria chamar a atenção para você só aqui, ó, do oxigênio, o potencial de redução é mais 0,40. Então, olha só, já adiantando uma coisa que vai estar nos slides que vem, nos próximos, na sequência aqui. Cadê? Não tá nessa tabela, vamos para outra. Ó. Ah, tá. Aqui um exemplo legal. A pilha que a gente tinha feito antes. Aqui, ó. Aqui ele chamou de oxidante redutor. Cuidem com o jogo das palavras, né? Se ele é o agente oxidante, ele é quem se reduz, né? Tá? Então cuidem do jogo de palavras. Aqui o redutor é quem se oxida. Tá? Então cuidem, cada lugar pode falar de uma forma. Mas eu prefiro sempre pensar assim, ó. A variação, tá ali. A força eletromotriz da pilha vai ser o quê? Vai ser o potencial de quem se reduz, né, ou do cátodo, mais o potencial de quem se oxida, ou seja, do ânodo. Só que daí eu tenho que inverter os valores dependendo da tabela que ele me dá, tá? Que é o que ele fez aqui, ó. Ele calculou para aquela pilha, que é a mesma que a gente está usando desde o início, né? E se você lembrar na tabela, quanto é que era? Cadê o zinco? Zinco, não estou achando você. Vamos voltar para aquela tabela aqui. Já está toda arriscada. Vamos apagar ela, mas está aqui o zinco. Então tá, ó. O zinco, o que acontecia com ele? Ele perdia ou ganhava elétrons, ele oxidava, ele perdia elétrons. Então ele vinha daqui para cá. Sim, a reação corria da direita para a esquerda porque ele perdia os elétrons. Então o que acontece com ele? Redução ou oxidação? Oxidação. Então vou usar mais 0,76. Se ele não tivesse me dado esse lado da tabela e só os potenciais de redução, aí eu teria que inverter esse sinal e ia chegar na mesma coisa. Para o cobre, cadê o cobre? Cobre, tá aqui. O cobre ele se reduzia, né? Então ele vinha daqui para cá. Então o potencial de redução dele é mais 0,34. Então lembrando, era só somar, né? Já que o zinco oxidou, eu usava esse valor e o cobre reduziu, eu somava. É só somar o potencial de oxidação com o de redução. Dava 1,1, que foi o que ele fez aqui nessa questão que eu mostrei, ó. O zinco vinha daqui para cá, né? Ó, ele saiu do zinco sólido e veio para o zinco mais 2. Então ele usou mais 0,76. E aqui o cobre ficou 0, ele ganhou os 2 elétrons, mais 0,34. Total da pilha, 1,1. Acertamos, foi o que a gente fez até agora. Novo desafio aqui, ó, exemplo 2. Pausem e tentem resolver, tá? Tentem resolver esse exercício 2 usando essa tabela. Vamos pegar uma tabela que tenha, deixa eu ver quais eram os dois. Era o alumínio e o ferro. Tentem fazer usando só essa tabela aqui, ó. Vamos ver se tem os dois aqui. Não tem alumínio e ferro aí. Então vai ter que ser com esta tabela aqui, tá? Ele me propôs lá na questão fazer uma pilha. Vamos olhar o que é a pilha que ele propôs. A pilha que ele propôs é a seguinte, ó. A pilha que ele propôs é uma pilha onde o K, lembrando que o lado de cá sempre começa com o ânodo, né? Ou quem oxida. E o lado de cá é quem reduz. Isso é lei, isso tem que saber porque é uma regra mundial. Então quem oxida faz o quê? Dá elétrons. Então o que acontece? Era o Al0, que estava ali na barrinha, bem tranquilão, e ele perde os seus elétrons. Ele fica Al mais 3 elétrons. Vou fazer aqui a ponte salina. Do outro lado, o que acontece? É o ferro que estava disponível na solução recebeu esses 2 elétrons. Então fica Fe mais 2, mais os 2 elétrons, dando Fe0. Alguém pode me perguntar, mas professor, aqui do lado de cá foram 3 elétrons e para cá só vieram 2 elétrons.
Tudo bem, não tem problema essa transferência de elétrons, a gente teria que balancear, fazer uma estequiometria aqui, balancear a reação, mas não é isso que a gente quer saber, a gente quer calcular a diferença de potencial da pilha, tá? Então aqui não vai influenciar nisso, não tem problema. Então vamos lá ver na nossa tabela o que tinha sobre isso. Vamos olhar nessa tabela aqui. A gente quer o alumínio está aqui, ó. O alumínio perdia ou ganhava os elétrons? O alumínio era quem estava perdendo os elétrons, estava oxidando. Então ele estava vindo daqui para cá, né? Então eu vou usar o potencial de oxidação. Eu vou usar mais 166. Se ele não tivesse me dado esse lado da tabela aqui, só tivesse me dado o valor do lado de cá, bom, ele me deu o potencial de redução, mas ele não se reduziu, ele se oxidou. Então era só inverter o sinal, mais 166 também. E o outro era o ferro, né? Tá aqui, o ferro aconteceu o quê? O ferro veio daqui para cá, ele ganhou os 2 elétrons, ele se reduziu, então eu uso o potencial de redução dele mesmo, assim como é para ser, que é menos 0,44. Então isso aqui vai ter que dar 1,22. Sim? Fechou? Então tá. Então basicamente é isso que nós obtemos aqui. Ó. O potencial eu calculei como o quê? Como potencial oxidante, ou de quem oxidou, né? Bota oxidou, mais o potencial de quem reduziu. Tá? E isto deu 1,22 volts. Tá? Basicamente é isso. E agora, falando de novo então sobre a ferrugem ali, né? Uma reação de óxido-redução. Corrente ali toda enferrujada. A gente vai ver por que ela fica com esse aspecto marronzinho, esse pozinho fino. Então olha só que coisa interessante. Não estou conseguindo arrastar essa barra. Estima-se que aproximadamente 20% do ferro produzido mundialmente tem a única finalidade de substituir peças enferrujadas. Então tem muita coisa enferrujada e a gente fica produzindo mais ferro só para substituir essas coisas. Então, ó, o ferro, ó, potencial de redução dele, quanto? Menos 0,44. E o oxigênio do ambiente está em contato com esse ferro do cadeado, com a água também, umidade do ambiente. Potencial de redução para isto, mais 0,44. Então, quem é que se reduz? Quem é que ganha elétrons? O oxigênio é do ar ali, sim. Por quê? Como é que eu vejo isso? Lembrando o NOx, né? O2 é uma substância simples, o NOx é zero. E aqui, o 2OH-, quanto é que vai ser o NOx do oxigênio? Se tem que dar menos 1, porque está sobrando menos lá, né? E o hidrogênio é mais 1, o oxigênio aqui vai dar menos 2. Então o oxigênio ganha elétrons, ou seja, quem ganha elétrons recebe elétrons se reduz. Tá? E comparado ao ferro, quem vai receber elétrons é o oxigênio. Por quê? Porque ele tem um potencial de se reduzir maior, é 0,40. O ferro vai se danar nessa história, o ferro vai perder elétrons. Então o ferro não vai vir na reação daqui para cá. Desculpa, tá certo, o ferro vai vir na reação daqui da esquerda para a direita. Ele vai perder elétrons. Tá? Então, o que acontece basicamente? Eu não vou usar o potencial de redução, eu vou usar o de oxidação, eu vou inverter esse sinal, vai ficar mais 0,44. Então o potencial vai ser 0,44 mais 0,4 seria 0,84. Mas não é isso que eu quero fazer aqui, ele não pediu para calcular nada, tá? Ele só mostrou a reação que acontece no ânodo, a reação que acontece no cátodo e a reação global de tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo, tá? Ele montou, ele cortou esses 4 elétrons que estão desse lado da seta, com esses que estão no lado esquerdo da seta, e depois juntou tudo e montou a reação global, tá? Isso acaba formando aquela ferrugem ali, o que a gente chama de ferrugem. E daí o que é curioso? O hidróxido de ferro 2, que é esse aqui, né? Esse FeOH2. Por que ele é hidróxido de ferro 2? Porque aqui é Fe mais 2, né? Mais 2 OH-. Fechou? Ele continua sendo oxidado a ferro 3. Ele continua sendo oxidado, ó, ele vai virar FeOH3. Então, como é que funciona isso? Agora esse ferro aqui ele é mais 3, ó, porque ele é ferro mais 3 OH-. Então ele foi oxidado, né?
Ele doou mais elétrons. E esse composto, então, ele acaba se formando assim com a água num composto monohidratado, que seria isso daqui, e isso é o que gera essa cor castanha avermelhada, tá? Que a gente chama de ferrugem. Então, basicamente é isso, essa cor castanha amarelada vem disso, vem dessa oxidação continuada ali do ferro. O ferro começou lá na barra metálica, no meu cadeado, na minha corrente, como NOx 0, foi lá e ficou com o NOx de mais 2 primeiro, continuou sendo oxidado, ficou com ferro de mais, com NOx de mais 3, tá? Interessante isso. Nunca vão pedir para vocês montar esse tipo de reação aqui numa prova, tá? Ninguém vai fazer esse tipo de maldade com vocês. Vocês têm que entender de onde vêm as coisas, não se preocupem com isso, tá? E agora aqui está o processo que eu tinha falado antes de galvanização. Para eu proteger essa peça de ferro, o que eu faço? Eu posso dar um banho nela com zinco metálico. Então o ferro vai ficar por dentro ali da barra metálica e aqui por fora vai ficar o zinco protegendo, uma camada de zinco protegendo. Por que eu usei o zinco para proteger? Porque entre o zinco e o ferro, quem é que vai oxidar? Quem é que vai dar elétrons, perder? O zinco. Então aquele zinco vai ficar oxidando e o ferro por dentro protegidinho. Tá? E por que isso acontece? Olha só o potencial de redução do zinco. É menos 0,76. E o potencial de redução do ferro é maior do que o do zinco, né? Menos 0,44. Lembra, né? Menos 0,76 está aqui, tu vai aumentando, menos 0,44, 0, 1, 2. Então, o potencial de se reduzir do zinco, a chance do zinco se reduzir, ela é bem menor, né? Se eu for comparar com o ferro. O ferro é menos 0,44. Então, o ferro, em relação ao zinco, vai se reduzir e o zinco vai se oxidar, tá? E ó, e os dois comparados ao oxigênio ali se oxidariam. O oxigênio ele tem um potencial de redução alto, então ele vai se reduzir quase sempre. Contra quase tudo que eu comparar, o oxigênio ele vai se reduzir, ele vai receber os elétrons. Só que se eu fizer só uma barra de ferro, ele vai oxidar, ele vai reduzir recebendo os elétrons do ferro. Então eu boto zinco por fora, galvanizo, para ele receber os elétrons do zinco e não do ferro que está lá por dentro. Captaram a ideia? Isso é o galvanização. E daí aqui para fechar, eu botei um videozinho. Vamos ver se ele vai rodar. Um videozinho de galvanização. Que não está rodando, infelizmente. Mas tá aqui no canto o link. Ó, vai rodar. Ainda bem, foi. Ele tá apanhando, só porque eu disse que ia rodar, ele não quer rodar. Mas é um vídeo que não tem nada assim de muito especial, ele só mostra como é que é feito o processo de galvanização. Vão chegar placas metálicas de ferro, vão ser mergulhadas num zinco que foi aquecido até ele ficar líquido, tá? E aí mergulha aquela barra de ferro, tira, e depois é aquele material que a gente é acostumado a ver já da indústria. Tá bem? Por hoje era isso. Até a próxima. Beijos e abraços.